Oi gente, eu me chamo Diogo, a gente tá aqui no segundo vídeo do canal. No primeiro vídeo a gente acabou falando sobre algumas figuras de linguagem e na de hoje a gente vai falar sobre tipos de sujeito, que é outra matéria que eu gosto bastante na escola. Eu tive ela no nono ano, eu lembro que na época eu entendi nada, só que hoje em dia eu entendo um pouquinho mais difícil. É fácil até, eu que ficava zonzeando no meio da aula, enfim. O sujeito é o termo da oração no qual se declara algo. E existem 5 tipos de sujeitos, que é o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, ou desinencial, né, mas é mais conhecido como oculto. Também tem o sujeito indeterminado. E para finalizar, temos o sujeito inexistente. E é bem fácil de lembrar. Quando eu comecei a reestudar essa matéria no ensino médio de novo, porque eu tive essa matéria de novo no ensino médio, quando eu comecei a reestudar essa matéria, eu comecei a entender melhor. E também eu percebi que, tipo, no caso eu não percebi, mas eu não tinha nenhuma técnica pra memorizar, então eu fui no seco, diferente da outra matéria de figuras de linguagem que eu coincidia com algum amigo meu. Mas enfim, bora lá começar pelo sujeito simples. O sujeito simples, ele só possui um núcleo, ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Eu não gosto de carne de porco. Eu sou o sujeito. Ou seja, eu sou o núcleo. Porque eu não gosto de carne de porco. Outro exemplo também bom é o Red é um ótimo álbum. O sujeito dessa oração é o Red, porque a gente tá falando que é um ótimo álbum, o Red. Também, outra aqui muito bom. Ela viajou ontem. Quem viajou ontem? Ela. Ela. Entendeu? Ela não tá viajando com outra pessoa, algo do tipo. É ela que tá viajando. E agora, continuando, o sujeito composto é basicamente o sujeito simples, só que com 2 núcleos, ou seja, duas pessoas na oração, por exemplo. Um exemplo aqui bom. O 1989 e o Teenage Dream são os melhores álbuns do século XXI. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Quem são os melhores álbuns do século XXI? O 1989 e o Teenage Dream, porque muita gente considera eles a bíblia do pop, eu também considero, nosso eu adoro o 1979. Outro exemplo também de sujeito composto é eu e o Felipe brigamos por conta de 2,50. Impressionantemente, isso acontece bastante, a gente já discutiu por conta de 10 centavos uma vez que eu lembro. Cara, faz muito tempo mesmo que isso aconteceu. E pra finalizar aqui os exemplos de sujeito composto, Tainá, Felipe e João, 3 sujeitos na oração, discutiram porque eu não quis gastar R$10 no jogo, onde a gente ia jogar por uns 5 minutos. Isso já aconteceu diversas vezes. Não era unicamente... No caso, não uma discussão assim pesada, mas... No caso, nenhum deles discutiram comigo, mas sim, eu discuti com algum deles. E no final a gente pirateou o jogo e a gente não jogou nem por 2 minutos, porque não rodava no PC de alguém. E geralmente era no do Felipe ou então no do Jet. E agora indo pra aquele amigo que é misterioso, que é oculto, não aparece geralmente, que é o sujeito oculto. Ou desinicial, que quase me fala. Oculto é bem mais bonito. Olha o tamanho dessa frase. Dessa palavra. Dessa frase. Desinencial. Gente, tem que ter dicção. A minha dicção já não é boa. Aí imagina eu falando assim, gente, agora bora aprender lá sujeito oculto / desinencial. Eu vou falar desinencial. Você já tá vendo que eu já tô me embolando todo aqui pra falar, né? Desinencial. É desinencial. Gente, eu não tenho dicção pra falar isso. Mas, em resumo, como o próprio nome diz, sujeito oculto. Ou seja, ele não aparece na frase, mas é como identificar. Um exemplo. Jogamos bastante ontem. Quem jogou bastante ontem, que não tá aparecendo na oração? Mas se eu ler a frase e interpretar... Nossa, Diogo, realmente, se eu ler a frase e interpretar, dá pra perceber que é tipo... Nós jogamos bastante ontem. Nós jogamos bastante ontem. Só de ler a frase, jogamos bastante ontem, dá pra interpretar que somos nós. Eu, você, Tainá, Felipe e João. Um outro exemplo também é: cheguei atrasado para a festa de 18 anos da Camille. Quem chegou atrasado? Eu. Estamos por trás da mesa. Mãe, deixa eu organizar, vai. Meu Deus do céu. Você não quer esse negócio duro. Vou botar a fatia. Que foi? Dá pra perceber logo pela frase, gente. Não é difícil, né? Não é difícil de esse tipo. Esse aqui eu lembro que foi o mais fácil que eu memorizei. Porque eu fiquei tipo, meu Deus do céu, verdade. Aí eu já tenho uma cara de songamonga, né? Pô, eu já tenho uma puta cara de songamonga. Eu vou falar, nossa, é verdade.
E pra finalizar, né, que eu tô dando 3 exemplos de cada. Nossa, esse 3. E pra finalizar aqui, faremos a redação amanhã. Quem vai fazer a redação amanhã? Nós. Não dá pra identificar. Nós faremos a redação amanhã. Vocês entenderam? E agora a gente vai pra um que é bem diferente do sujeito oculto / desinicial, que é o sujeito indeterminado. Até nesse minha dicção é ruim. Meu Deus do céu. Mas em suma, no sujeito indeterminado, não é possível identificar quem pratica a ação. Ou seja, roubaram meu celular. Quem roubou? Quem roubou seu celular? Pode ter sido um ladrão, pode ter sido seu tio, pode ter sido algum parente seu, algum amigo seu. Quem será, gente? Quem que roubou teu celular? Quebraram a pulseira da minha tataravó. Quem quebrou? Eu quebrei? Você tem provas que eu quebrei? Você culpou seu primo, que nem o caso aqui da Evelyn, que ela quebrou o chuveiro da casa dela. Eu adoro essa história da Evelyn. Ela quebrou o chuveiro da casa dela, aí ela foi lá, a Evelyn foi lá e culpou a prima dela, dizendo que foi a prima dela que queimou o chuveiro. Mas vocês estão entendendo, né? Tipo, não tem como saber, não é possível identificar, porque pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Diferente do oculto, que dá pra saber que, tipo, eu vou fazer redação amanhã, nós faremos a redação amanhã. Quem? Faremos a redação amanhã. Nós. Nossa. Jogamos bastante ontem. Quem jogou bastante ontem? Nossa. E agora a gente vai pro sujeito inexistente. Eu tenho que falar pausadamente, porque minha dicção, meu Deus do céu, só Deus na causa. Enfim, e nesse, o verbo, ele não possui sujeito. Ou seja, são orações sem sujeitos. Eu preciso de um fonoaudiólogo. Enfim, isso em casos bastante comuns são em verbos que indicam fenômenos da natureza, verbo haver, com sentido de existir, ou verbo fazer, indicando tempo e clima. É o exemplo número 1 aí, ó, do verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu muito ontem. Verbo haver com sentido de existir. Há muitas pessoas na fila. E indicando clima ou tempo, só que nesse caso vai ser tempo. Faz 2 anos que eu estudo aqui. Não tem sujeito, gente. Entendeu? É que nem o bagulho da presopeia, ou personificação, que eu ensinei no vídeo passado. Nossa, eu adoro que eu gesticulo quase assim. Enfim, no vídeo passado, tipo... Gente, vai dar vida pra coisa inanimada? E, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. É o segundo vídeo do canal. Eu tô bem menos tímido do que no primeiro, acho que já deu pra perceber, porque eu já tô mais bem desenvolvido. E eu tô mais seguro também pra gravar as coisas. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou no primeiro vídeo, que deu 19 likes e 80 visualizações, eu acho. Coloca aí na tela, Felipe. E eu gosto, porque é legal, sabe? Eu gosto de ficar ensinando, é algo legal. Eu penso em fazer pedagogia também. Gente, eu sou barro multitarefas, né? Porque eu já falei todas as faculdades que eu quero fazer, sendo que na verdade meu foco principal é letras. Mas eu também penso em fazer pedagogia, eu não lembro se eu já falei. Mas eu tenho um certo medo de trabalhar com criança, porque eu não tenho muita paciência. No caso, eu tenho paciência, só que o problema é onde já se eu perder minha paciência, entendeu? Aí eu acho que seria mais fácil pra me lidar com o quê? Com o pessoal do ensino médio. Porque assim, você é o professor, uau, cool, você é o professor cool, descolado. Ou então com pessoas, sei lá, do ensino fundamental. Mas se fosse para dar aula pro ensino fundamental, eu daria o quê? Pro 9º ano. Ou então pro 8º. Deus me livre, dá pra 5º, pra 6º, 4º até vai. 4º, 3º, até vai. Mas no caso eu acho que seria mais pedagogia, né? Mas enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E eu quero agradecer especialmente ao Felipe e a Tainá. O Felipe tá editando o vídeo, a Tainá por ficar lendo os roteiros e falar se tá bom ou não. E é isso, tchau.